Olá, muito boa tarde. Analisar a situação em que vivem muitos portugueses por causa de não terem trabalho e propor soluções que coloquem a economia ao serviço do pleno emprego. Foi esse o objetivo dos debates promovidos pela Liga Operária Católica, movimento de trabalhadores cristãos em todo o país, desafiando as instituições monetárias a reorientarem as suas prioridades. Propostas que queremos agora analisar com José Paixão, coordenador nacional da Liga Operária Católica, movimento de trabalhadores cristãos, e Ricardo Coelho, da equipa executiva nacional da Liga Operária Católica, Movimento de Trabalhadores Cristãos. Muito boa tarde, obrigado por estarem neste programa. José Paixão, começava por lhe perguntar até que ponto é que estas conclusões que estão neste documento, as conclusões dos encontros interdiocesanos de formação, vão chegar nomeadamente a um dos visados, que é o Banco Central Europeu, que desafiam a reorientar as prioridades da sua ação, deixando mais o controle da inflação e promovendo o emprego e o desenvolvimento. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. A LOC MTC agradece a oportunidade que tem de poder aqui aprofundar um pouco as conclusões destes encontros interdiocesanos portanto, respondendo à sua questão, dizer que a LOC MTC é um movimento de nível local, diocesano e nacional, mas também é um movimento europeu e um movimento mundial. Está integrado nos congêneres da Europa. Está integrado nos congêneres da Europa, o MTCE, que é o Movimento de Trabalhadores Cristãos da Europa, e o MMTC, que é o Movimento Mundial de Trabalhadores Cristãos. E, naturalmente, que com essa ligação e também com a parceria que temos com vários movimentos cristãos de países da Europa, como a Alemanha, a Espanha, a Inglaterra, a Bélgica, temos possibilidade de fazer também aí a divulgação destas conclusões, que neste momento já estão traduzidas em francês para que possam mais facilmente ser divulgadas aí, e por isso não se torna difícil fazer chegar. Em relação concretamente à situação que se coloca em relação ao Banco Central Europeu, nós achamos que de facto é importante que isto chegue às suas mãos, e também é importante que o Banco Central Europeu sinta e mude a sua ação em relação a uma outra situação que não está aqui nas conclusões, que é a de não poder emprestar dinheiro aos Estados-membros, que são os donos do Banco Central Europeu, e estar obrigado apenas a emprestar dinheiro aos bancos privados, que neste momento empresta a uma taxa de 0,25%, quando depois os bancos privados vão emprestar o dinheiro aos Estados-membros, que são os donos do Banco Central Europeu, 4, 5, 6, 7, 8%. Não é dessa forma o trabalho que está a gerar riqueza, mas sim o próprio sistema económico? O empréstimo que o Banco Central Europeu está a fazer aos bancos privados não está a ser encaminhado para a criação de emprego, nem está a ser encaminhado para o desenvolvimento da sociedade. E isso, a mudança que reivindicam para as próprias diretivas do Banco Central Europeu. Nestas conclusões, Ricardo Coelho, a palavra desenvolvimento percorre muito o texto, afirmando que esse desenvolvimento deve ser não só económico, mas também dos cidadãos e da sociedade, etc. Que viragem é preciso fazer-se neste setor para que de facto assim aconteça? É sobretudo necessário pensar o desenvolvimento centrado nas pessoas, no ser humano. Hoje toda a perspectiva económica, toda a perspectiva de desenvolvimento está centrada num fator que é o dinheiro. O dinheiro é um reflexo, deverá ser entendido como um reflexo daquilo que acontece na economia real e na economia das pessoas. E quando nós nos agarramos
ou uma imagem ou um reflexo, podemos afundar com ela porque não há sustentabilidade depois na economia real. A solução terá que passar por uma reorientação do foco que estamos a fazer para as pessoas, para os problemas concretos das pessoas e com isso procurar depois resolver os outros problemas que aí advêm. Que debate foi sustentando essas vossas propostas? Porque, enfim, pode haver muitas propostas deste género e muitos apelos, mas eles ficarão por aí naquilo que vão avaliando também, ficarão por aqui por textos, por recomendações, ou de facto há um movimento de mudança em curso? Sim, a LOC funciona em pequenos grupos de chamada revisão de vida, em que se procura analisar a realidade concreta do meio em que se vive. Como movimento cristão procuramos iluminar essa realidade com os desafios do Evangelho de Cristo e depois partir para a ação. E a partir também dessa ação que surgiram estas conclusões e que depois em cada uma das equipas, dos grupos de reflexão à ação, procurarão partir para mudanças transformadoras, para ações transformadoras. O desejo poderia ser mesmo que existisse, por exemplo, enfim, no Banco Central Europeu, nas outras instituições da economia, uma equipa da LOC, não é? Para aí chegarem também as vossas posições de forma efetiva. Não é necessário que haja uma equipa da LOC, é necessário que na sociedade, todas as pessoas de boa vontade que participem nesta construção e desenvolvam também a sua própria ação. Portanto, penso que a LOC dá um contributo, outros movimentos, outras pessoas, outras associações, toda a sociedade deverá estar mobilizada para dar esse contributo e para não se acomodar naquilo que lhe propõem de uma forma crítica. O ponto de partida para muitas dessas propostas é o desemprego, o problema grave do desemprego, que aqui é focado também nas conclusões, José Paixão, e que denunciam que, para além da estatística, há muitos números que fogem a ela. Verificam isso no terreno? Sim, é um facto que neste momento no mundo, na Europa e particularmente em Portugal, o desemprego é uma chaga que se vai alastrando e que vai criando enormes problemas aos trabalhadores desempregados, às suas famílias, e que de facto tem criado situações muitíssimo graves, não só colocando as pessoas num estado de dificuldade económica e também num estado de dificuldade de terem o suficiente para a sua vida, mas também criando num estado de não poderem desenvolver-se, de não poderem ter uma vida ativa, o que também as leva a situações até de própria saúde que começam a ser muito graves. E, naturalmente, que isso tem que procurar ser contrariado por todos os meios e temos que também ter a noção muito clara de que o desemprego que existe hoje não é um desemprego que aconteceu por acaso. Não foi o acaso que aconteceu o desemprego. Portanto, todas as medidas que têm sido tomadas desde estes períodos de austeridade que têm sido colocados em Portugal, levaram sempre ao desemprego. E o objetivo era, naturalmente, procurar encontrar soluções das questões financeiras e económicas sem ter em conta a pessoa, sem ter em conta os trabalhadores, sem ter em conta, de facto, o desenvolvimento da pessoa. Portanto, a palavra desenvolvimento tem tido sempre uma preocupação financeira, uma preocupação económica e não uma preocupação humana da pessoa, da defesa da dignidade humana. Ricardo Coelho, este problema do desemprego tem afetado de que forma as novas gerações, aquelas que procuram por vezes o primeiro emprego? Eu penso que o desemprego hoje é quase que a palavra que
que vai marcar todas estas próximas gerações no futuro. E fala-se muito no desemprego como uma chaga macroeconómica no país, e compara-se a situação a taxa de desemprego de Portugal com a da Espanha, com a Grécia, com a Alemanha, o desemprego, além dessa vertente estatística, tem depois o drama humano a que está associado. O desemprego, que é o contrário, naturalmente, não é, como diria lá para a Alice, do emprego, impede que cada pessoa possa contribuir de uma forma ativa com as suas capacidades, com a sua criatividade, com a sua imaginação, com o seu esforço, para a construção da sociedade. Uhum. E é isso que estamos, no fundo, a impedir que quem está desempregado possa contribuir de uma forma plena. Uhum. Mas de que forma é que vem uma tese que vai defendendo quase convidando à resignação de que não há trabalho para todos, ou pode não haver trabalho para todos, diante do desenvolvimento tecnológico, etc. É de facto uma situação que será preciso incluir nestes debates? Eu direi que isso não passa de uma falácia, porque ao mesmo tempo que se diz que não há trabalho para todos, aumenta-se os horários de trabalho, aumenta-se a idade da reforma. Existem pessoas com 3, 4, 5 e 6 empregos. Portanto, o que quer dizer que não se pode, ou não é a questão mais importante, é dizer-se que não há trabalho para todos. O problema principal do desemprego está na má distribuição da riqueza que é produzida. Pelo próprio trabalho. Pelo próprio trabalho. Porque se a riqueza fosse distribuída justamente, não havia nenhum problema com o emprego. O que poderia haver, naturalmente, era que não se desenvolvesse tanto os grandes grupos económicos e a riqueza de alguns em desfavor da grande maioria. Uhum. Portanto, a questão do desemprego não quer dizer que não haja situações pontuais, mas não é essa a razão principal. Não há razões nenhumas para justificar o nível de desemprego que existe. É por essa certeza que afirmam neste documento que o desemprego não é um fenómeno natural, mas social? Exatamente. Quando dizemos que não é um fenómeno natural, é porque todas as medidas que têm sido ultimamente, nos últimos anos, tomadas em Portugal, mas também na Europa, têm ido sempre no sentido de criar desemprego. De não criar emprego e também de criar desemprego. E há várias formas de poder desenvolver-se de forma a que o emprego exista. Quando estamos a falar no emprego, podemos falar nos vários tipos de emprego e podemos falar também nos vários tipos de trabalho. Também não se tem valorizado muito a questão do trabalho doméstico, do trabalho social, do trabalho da economia social e portanto, todas essas áreas de trabalho podem ser desenvolvidas e aí cria-se emprego e pode-se criar muito emprego. É preciso que de facto não aconteça como tem estado a acontecer, que é procurar acabar ou pelo menos diminuir de facto os apoios sociais à população. E ainda por cima numa população que vai envelhecendo e que haveria muita necessidade de criar muito trabalho social para que essa população pudesse ser assistida. Uhum. Um dos problemas também que aqui é focado é a ameaça à paz mundial e à igualdade humana que pode estar em causa com os desequilíbrios da relação entre capital e trabalho. Perguntava-lhe a Ricardo Coelho de que forma é que este problema de facto se vai observando na sociedade portuguesa. Sim, ainda pegando na questão do desemprego, a questão do desemprego, a tese de que o desemprego é um fenómeno natural, não faz sentido pensarmos que o desemprego é inevitável e natural com o desenvolvimento tecnológico, quando existem ainda tantas necessidades básicas
por satisfazer. Portanto, se há tanto por fazer, tanto por realizar, tantas pessoas que precisam ainda do contributo, do trabalho, portanto, não faz sentido que dizer-se que já não é preciso tantos trabalhadores para essa missão. E dia que aconteça, pronto, pode-se seguir a questão inversa, que é diminuir então os horários de trabalho e, portanto, dar mais tempo depois às pessoas, um dia que isso acontecesse. A decisão, por vezes, parte é da capacidade ou não de remunerar esses trabalhadores. E voltamos à questão da repartição, da repartição justa da riqueza. Portanto, uma repartição injusta da riqueza leva a que depois haja desequilíbrios na própria capacidade das pessoas poderem satisfazer as necessidades básicas. Portanto, já falar de necessidades básicas que não são satisfeitas, e de economia, através do emprego, dar resposta a essas necessidades. Em relação à paz, se considerarmos a paz num sentido lato, não podemos estar em paz quando há situações de injustiça tão gritantes como aquelas que vivemos hoje, em que, por um conjunto de teses que vão sendo sucessivamente repetidas, se onera sempre a parte mais fraca de todos os custos das reestruturações, dos ajustamentos. Portanto, vamos sempre buscar aqueles que têm menos capacidade para se defenderem, e são esses, no fundo, que estão a assumir a parte de leão de todos esses custos. Na vossa opinião, com revolta social visível, ou seria de esperar que, precisamente por causa destes desequilíbrios, as situações de conflito fossem até mais relevantes na sociedade portuguesa? Bom, isso o futuro é que vai dizer. Há exemplos de várias das duas situações. Há sociedades que conseguiram de uma forma pacífica ultrapassar os problemas, outras a agitação social foi muito mais forte, e a violência tem estado presente. Portanto, vemos isso pelas imagens da comunicação social. Eu penso que o importante é o não acomodar, as pessoas participarem de forma ativa. E essa é que é a mensagem que deveria ser sublinhada, que é: estamos na Europa dos cidadãos, onde a Constituição Europeia foi feita sempre com base nas pessoas, e deveria voltar a esse princípio, e para isso é preciso as pessoas acreditarem que podem ter um papel muito importante nessa mudança. E é a vossa determinação? Exatamente. Fazer passar a todos os cidadãos. José Paixão, este convite tem sempre, no caso da Liga Operária Católica, essa marca cristã, a marca da doutrina social da Igreja. Dá-lhe aí, nessa perspectiva, características específicas? Exatamente. A característica operária e cristã da LOC, portanto, está inserida exatamente na doutrina da Igreja, e vive muito na base da doutrina social da Igreja, que neste momento é perfeitamente enquadrável e entusiasmada a partir do Papa Francisco, com a sua exortação apostólica, a verdade do Evangelho, e tem na LOC, de facto, essa procura desse desenvolvimento. Também o Papa Francisco disse, nas suas intervenções, que esta economia de que acabámos de falar é uma economia de exclusão. E uma economia de exclusão pode gerar, de facto, violência. É a tal economia que mata, não é? É a tal economia que mata e pode gerar violência. E, portanto, o nosso contributo, aquilo que nós procuramos contribuir, quer a nível dos nossos militantes e da nossa ação, é no sentido de procurar, de uma forma pacífica, que se alterem a situação e que esta economia de exclusão
passe, de facto, a uma economia de inclusão, a uma economia que sirva a todos. O nosso caminho, nós, a partir do nosso congresso de junho passado, portanto, que teve como tema uma sociedade justa e sustentável com trabalho para todos. Portanto, é por isso que neste ano estamos a tratar trabalho para todos como fundamento da dignidade humana, e é nesse caminho que vamos fazendo sempre. Eu gostaria só de acrescentar que nós temos connosco também os movimentos cristãos da Europa e do mundo com alguns trabalhos comuns. Nós fizemos em outubro passado, celebramos o dia 7 de outubro, que é muito pouco conhecido em Portugal, como o dia da dignidade humana, como o dia do trabalho digno. E por isso fizemos, em conjunto com toda a Europa, uma grande ação que chegou ao Parlamento Europeu. Perguntava, e para terminarmos, Ricardo Coelho, na sequência do que dizia José Paixão, este espaço de intervenção tem esta marca da doutrina social da Igreja, o trabalho de evangelização, o trabalho do encontro das comunidades cristãs passa também por consolidar esta mensagem? Claro. A mensagem, enfim, da repartição do trabalho, da economia que não está ao serviço da exclusão? Exatamente. Eu penso que hoje, se calhar, não sei mais do que nunca, mas hoje a doutrina social da Igreja tem uma mensagem extraordinária a passar para todos os cidadãos, sejam eles crentes ou não crentes, que é uma mensagem de humanização e de valorizar a pessoa. E nós não podemos procurar resolver os problemas de uma forma abstrata, como se não estivéssemos a falar de pessoas, como se estivéssemos a falar de uma simulação de computador. Não é? As pessoas têm vidas, têm problemas, muitos dos quais graves, a resolver. E se não lhes dermos esta mensagem de esperança, de que cada pessoa, cada ser humano é importante, impedimos também de alguma forma as pessoas de serem capacitadas para intervir. Hoje vemos a imigração, por exemplo, quando falamos de estatísticas, não vemos também a parte das pessoas que têm estado a emigrar. Hoje parece que é um desígnio nacional, pronto, de dizer, olha, desistam, por aqui não há soluções, imigrem. Isso é uma mensagem terrível de se fazer, porque vê-se, há muitas pessoas já que não veem outra solução e que imigram porque é esse o caminho que se lhes abre e que não é... Por opção, não por opção, não é? Com certeza. Esperemos, de facto, que a situação não se repita e que as vossas propostas cheguem cada vez mais à sociedade portuguesa e europeia. Agradeço-vos terem estado aqui neste programa, onde quisemos apresentar as propostas da Liga Operária Católica, Movimento de Trabalhadores Cristãos. Votos de boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.